A palavra Babel seria confusão, como todos dizem, Babilônia, ou como alguns andam dizendo por aí com muita clareza e certeza, porta de Deus ou porta dos deuses? Olá, eu sou Emerson Sicarelli e juntamente com você, a pedido de alguns amigos, nós estaremos analisando o texto hebraico da Torre de Babel, principalmente o verso utilizado, para entendermos o real significado da palavra Babel e como podemos entender no conceito histórico e linguístico da escrita, ok? Não se esquece desde já de deixar aquele joinha, de seguir o nosso canal, se ainda não é inscrito, de repente caiu aqui de paraquedas, mas já fica com a gente, e de compartilhar com aquela turma que você sabe que gosta de uma boa exegese, gosta do estudo das escrituras, ou que ao menos tem curiosidade das escrituras. O importante é que todos possam aprender e ter algum esclarecimento sobre o assunto. Sem pressa, que eu acredito que esse vídeo não será demorado. Vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos observar aqui é exatamente o versículo que se encontra em Gênesis, capítulo 11, verso de número 7. Seria Babel porta de Deus ou confusão? Antes de tudo, pessoal, é importante lembrarmos a passagem, ela é pós-dilúvio, aonde Nimrod, segundo a tradição judaica, deseja levantar uma torre para seus próprios interesses e seus próprios bens. Bem, existem três teorias a respeito disso. Alguns acreditam que a construção dessa torre era exatamente para chegar nos reinos celestiais, nas portas celestiais, nos portões dos céus. Outros acreditam que nada mais era do que uma estratégia e uma tentativa para que nunca mais a humanidade, ou pelo menos os nobres, fossem pegos por outro dilúvio. Eu acredito que a segunda colocação, ela é mais coerente, ela é mais lícita e ela faz mais sentido. Todavia, esta questão de porta dos deuses não está tão errado como muitos acreditam por aí e andam batendo o pé dizendo que não existe a possibilidade de Babel ser porta de Deus, ok? Vamos começar a analisar o texto na língua hebraica. Na língua hebraica está escrito Havá Nerdá Venavla Shan Shefatan Asher Lo Ish Ishmiu Ish Shefat Rehu. É o que nós temos escrito dentro do texto hebraico. O que nos interessa aqui é exatamente essa palavrinha aqui, ó. Venavla. Aqui nós temos um vav conjuntivo, nós temos aqui um num, e nós temos aqui exatamente a palavra que faz com que tudo isso comece. A palavra de confundir, de confusão, que em português está escrito: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Primeira coisa que nós precisamos fazer aqui, gente, é começar a fazer uma análise sobre essa palavra Bavel. Primeira coisa que precisamos entender é que a sua origem não é hebraica, ok? Estudo acadêmico, Bavel como porta de Deus e sua evolução semântica e cultural. A palavra Bavel, que nós traduzimos como Babel, né, que deveria ser Babel, carrega significados profundos e multifacetados, não apenas em seu contexto linguístico, mas também
em suas implicações culturais e sociológicas. Nesse estudo, exploraremos a hipótese de que Babel significa porta de Deus, Bab-il, Bab-il, e analisaremos como seu significado evoluiu para ser associado à confusão, mesmo não sendo uma palavra hebraica original. Então, uma coisa nós já temos aqui. A palavra Bavel, ela carrega sim a possibilidade de ser chamada, como acabamos de ler aqui, sobre porta de Deus. Por que existe essa possibilidade? Porque ela vem do acadiano, que é muito antes do hebraico. Então, pessoas que estão ligadas apenas ao entendimento e pensamento de língua hebraica, esquecendo que existem outras línguas que vieram antes do hebraico, não possuem e não carregam essa informação. Há também aqueles que, na hora da exegese bíblica, acaba fazendo a exegese, que na verdade eu nem chamo de exegese, eu chamaria de exegese, colocando muito da sua religiosidade, da sua religião, da sua crença e da sua visão pessoal. E isso, no momento de fazer uma análise, acaba complicando e acaba atrapalhando em muitas coisas. Por quê? Porque existem línguas que vieram muito, mas muito, mas muito antes do hebraico. Prova disso é o próprio aramaico. Então, a palavra Babel, né? Babel, na verdade, ela não é uma palavra de origem hebraica, ela tem raiz acadiana. A palavra Bavel deriva do acadiano Bab e Lim, Bab e Lim, que significa porta dos deuses. Bab, porta, Il, Deus. Então, aqui está que a palavra Bavel no seu original, ela tem por significado, ela vem exatamente do derivado acadiano de Bab e Lim. Bab significa porta e Il aqui significa Deus. No caso, Ilim dá o plural de deuses. Essa palavra, ela acaba trazendo influências sobre outros idiomas. Ela acaba influenciando outros tipos de línguas e de escritas. Como nós podemos ver aqui, ó, ela tem influência sobre os persas e sobre o árabe. Em línguas semíticas, como o árabe, Bab também significa porta. Até hoje, no idioma árabe, Bab é porta. E é derivado exatamente de quê? É derivado exatamente do acadiano, Bab. Outra curiosidade que nós temos aqui é a porta das lágrimas. Não sei se vocês já ouviram falar. É interessante nós mencionarmos isso porque é algo que você encontra até no mapa mundi, né? Bab al-Mandab, Porta das Lágrimas. A Porta das Lágrimas é um estreito que existe entre o Oceano Índico e o Mar Vermelho. E sabe como é chamado esse estreito? Sabe como é chamado essa passagem? Ela é chamada de Bab al-Mandab. Bab, porta, porta das lágrimas. Aqui nós temos mais uma prova de que a palavra Bab, ela tem significado de porta, ok? Outra coisa interessante que nós podemos observar aqui é exatamente a palavra baba. A palavra baba, que você já deve ter ouvido pessoas árabes falando, a palavra baba, que traz o significado, o significado de pai, simbolizando a porta das gerações. Então, aqui está a prova concreta, ok? De que a etimologia da palavra
que vem do acadiano, nos traz exatamente o significado de porta. Agora nós vamos olhar aqui a conexão com a divindade. Vamos analisar aqui a conexão com a divindade, né? Ildingir, o elemento, em Bab e Lim, refere-se à divindade nas línguas semíticas. Em Bab e Lim, refere-se à divindade nas línguas semíticas. Babilônia e os deuses. A cidade de Babilônia, mencionada em Gênesis, era vista como local de acesso à esfera divina, reforçando a ideia da porta dos deuses. Então, quando nós falamos sobre Babel, né, ou Bavel, nós não deveríamos nem associar isso à confusão. Nós temos o início de tudo no acadiano, falando sobre Bab e Lim, a porta dos deuses, e depois nós temos a cidade da Babilônia carregando esse nome. Mas, professor, lá no Gênesis, lá no hebraico, foi traduzido, ide, desçamos e confundamos. Nós já vamos falar sobre isso, mas chegar ao ponto de dizer que Bavel não pode ser, que Babel não pode ser chamada de porta, é de uma falta de conhecimento da origem da palavra de uma forma grotesca, gigantesca. Existe sim essa possibilidade. Por isso que, e ela é real, por isso que nós precisamos tomar muito cuidado quando nós dizemos assim, olha, essa palavra, ela só pode carregar esse significado. Você não sabe a origem, você não sabe a procedência, você não sabe de onde vem, você não sabe se ela é derivada de um outro idioma, muito mais antigo, por sinal, como muitas palavras que nós utilizamos nos dias de hoje, que são derivadas de idiomas que nós nem imaginamos. Essas coisas acontecem e é algo totalmente normal. Então, havia uma conexão com a divindade em Babilim, né? Que refere-se à divindade nas línguas semíticas. Também a Babilônia e aos deuses. Era algo totalmente normal. Por isso, esse conceito de porta dos deuses, né? É interessante agora nós observarmos também o desenvolvimento cultural de porta à confusão. Como se desenvolve esse conceito de porta, de repente se tornar confusão? Qual é o seu desenvolvimento? Como isso aconteceu? Como isso ocorreu? É interessante nós olharmos aqui também. Veja bem, o desenvolvimento cultural de porta à confusão. Narrativa bíblica. Em Gênesis 11, a Torre de Babel está associada ao evento em que Deus confunde as línguas da humanidade. Lebalbel. Lebalbel. Que significa confundir em hebraico. O verbo confundir em hebraico é lebalbel. Isso estabelece uma conexão cultural entre Bavel e confusão, que em hebraico é bilbul. Como que eu digo confusão em hebraico? Bilbul, bilbul, ok? Não é Babel, é bilbul em hebraico, que também está até hoje no hebraico moderno. O que acontece aqui é exatamente uma assonância verbal, ok? E o que é uma assonância? E o que é uma assonância verbal? A assonância verbal é um recurso a assonância verbal é um recurso etilístico que consiste na repetição de sons vocálicos semelhantes em palavras próximas dentro de uma frase ou texto, com o objetivo de criar uma harmonia sonora ou enfatizar uma ideia. É comum em poesias, músicas e textos literários, mas também pode aparecer na linguagem comum de forma espontânea, ok? Ela pode aparecer na poesia, como, por exemplo, o vento leva e eleva a névoa. O vento leva
e eleva a névoa, repetição do som do E, ok? A sonância verbal aparece em poesia. Ela também pode aparecer no discurso. Quem semeia vento, colhe tormento. Quem semeia vento, colhe tormento. Repetição do som eia, ok? Dentro do contexto que nós estamos analisando aqui, no contexto de Babel, a assonância verbal ocorre entre as palavras hebraicas Bavel e Babel, conectando o termo Babel à ideia de confusão devido à similaridade sonora, apesar de suas origens linguísticas serem totalmente distintas. Então, o que nós temos aqui é exatamente uma assonância verbal. Essa assonância verbal é construída do acadiano para o hebraico, mas a palavra confusão em hebraico não é Bavel, e sim Bilbul, ok? Que isso fique bem claro. Então, essa confusão toda que acontece, né, é exatamente é exatamente o conceito que nós estamos falando de apenas ser uma assonância verbal, algo natural, algo que pode acontecer, mas bater o pé e dizer que Babel não pode ser chamada de porta dos deuses ou porta de Deus é algo totalmente equivocado. Pode sim, porque essa é a origem da palavra no acadiano. E a palavra é construída no acadiano e depois utilizada por uma assonância verbal dentro do hebraico, ok? Que isso fique bem claro. Uma outra curiosidade interessante que vale a pena, né, nós prestarmos a atenção é dentro do judaísmo rabínico. Por que dentro do judaísmo rabínico? Porque dentro do judaísmo rabínico nós temos muito a utilização do aramaico. Grandes obras do judaísmo foram escritas em aramaico, carregam grandes porções em aramaico, utilizam muito das palavras e vocábulos aramaicos. E uma dessas muitas obras que faz isso é exatamente o Talmud Bavli, ok? E aqui nós temos 3 tratados talmúdicos, que por sinal eu tenho aqui atrás, ok? Essa coleção aqui, aonde nós temos aqui a palavra bava, ok? E essa palavra bava deriva exatamente do acadiano, só que agora escrito dentro de um conceito aramaico. E o que nós temos aqui? Nós temos aqui bava cama. A palavra bava cama significa a primeira porta. Depois nós temos outro tratado chamado Bava Metzia, que significa a porta do meio. Depois nós temos Bava Batra, que significa a última porta. E o que nós percebemos aqui? Bava, bava, bava é porta. Temos aqui a primeira porta, porta do meio e a última porta. E a palavra utilizada para a porta é exatamente bava. E de onde vem isso? Vem daqui, de Babe, da origem que é acadiana. Algo totalmente normal. Então podemos afirmar, ok, que Babel pode sim ser chamada e vem da raiz etimológica da porta de Deus. Não há problema nenhum sobre isso. Outra coisa interessante está aqui. Essas 3 divisões no Talmud mostram a importância da ideia de porta como um ponto de transição e entendimento, ok? Nós temos aqui também a conexão com a mitologia e a astronomia, né? Nós temos aqui, por exemplo, a constelação do Órion.
relacionada a Nimrod, caçador e construtor da Torre de Babel. Órion é simbolicamente um portal entre o terreno e o celestial. E aqui, Nimrod em Babel representa a tentativa humana de acessar o divino por conta própria. E a constelação do Órion era também chamada pelo mesmo nome. Então, aqui está as possibilidades claras de Bav ser porta. Então, quando você diz Bav El, a porta de Deus. Bab Ilim, a porta dos deuses, dentro do conceito acadiano, ok? Aqui nós temos implicações sociológicas, unidade e fragmentação. A Torre de Babel simboliza a união da humanidade em rebelião contra Deus, seguida pela dispersão linguística como punição. Testemunho na tradição árabe, a palavra shahada significa testemunho e enfatiza a unidade divina, la ilaha illa Allah, contrapondo a multiplicidade de divindades em Babel. E no final de tudo isso, nós temos aqui a nossa conclusão. Babel exemplifica como um termo que pode evoluir de uma ideia de transcendência, porta dos deuses, para um símbolo de desordem e confusão. Essa transformação semântica reflete não apenas mudanças linguísticas, mas também profundas alterações culturais e teológicas, ok? Então, dentro da Torre de Babel, dentro do livro do Gênesis, dentro da língua hebraica, essa alusão, essa assonância verbal a qual foi feita, ela não é feita exatamente ela não é feita na mudança da palavra, ela não é feita na transformação do vocábulo, ela não é feita na transformação do vocábulo, mas sim é uma alteração cultural e é uma alteração teológica, mas não linguística, porque confusão em hebraico é bilbul. Ok, pessoal? Espero que você tenha gostado, espero que tenha esclarecido e tá tudo certo você dizer que Babel é confusão dentro do conceito cultural, dentro do conceito teológico e simbólico do que acontece na passagem. Mas a porta de Deus, ela vem sim de Bav-El, ok? Não está errado o estudioso, o teólogo, o mestre que apresenta que Bavel é a porta de Deus, como nós mostramos aí para vocês, sendo derivado do acadiano, passando por influenciando o idioma persa, influenciando o idioma árabe, e também, como mostrei no próprio Talmud, as 3 obras, aonde carregam a palavra porta, como bava, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo, é apenas um vídeo técnico, mas fica aí a pedido de alguns amigos e alunos para explicar este probleminha que acabou acontecendo, ok? Até o próximo vídeo, espero vocês abertos a ideias, ok? E tchau, tchau.